começar. Muito bom dia a todos. Meu nome é Raimundo Souza, eu sou um dos consultores do ILGC. Quero, uma vez mais, dizer a vocês da nossa gratidão pela disposição de vocês, pelo interesse em nos acompanhar através deste webinar. E todas as vezes que nós nos encontramos diante de uma situação como essa, aumenta a nossa crença de que é possível superarmos as dificuldades do nosso país. Porque essas dificuldades, e como disse recentemente o Jorge Paulo Lemann, quem vai salvar o Brasil são as empresas, são as organizações e os seus líderes e executivos. O interesse que vocês demonstraram por esse nosso encontro nos faz cada vez mais acreditar que, sim, nós vamos reverter esse quadro negativo, esse quadro ruim, e vamos transformar esse nosso Brasil naquilo que todos nós queremos, que é um país gerador de riqueza e compartilhador dessa riqueza com todas as pessoas. O nosso propósito nesta manhã é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com relação às médias e pequenas empresas, sobretudo aquelas que têm crescimento acelerado e com foco concentrado no mercado de turismo e viagens corporativas, né? Quero fazer uma rápida apresentação sobre a nossa organização. Nós estamos nesse mundo de consultoria, de assessoria. Na verdade, nós somos transformadores de gente, de organizações. E a nossa organização tem uma base sustentada na escola do professor Vicente Falcone, com quem nós trabalhamos durante 6 anos. Depois, ao longo desses últimos 17 anos, a gente tem incorporado novas matrizes de conhecimento, novas experiências, o que nos dá absoluta segurança e condição de poder oferecer ao mercado brasileiro e latino-americano 3 grandes eixos de trabalho: um eixo concentrado naquilo que a gente chama da consultoria empresarial, e hoje a gente tem falado muito sobre revitalização de negócios, e esse é um dos temas, inclusive, que a gente quer abordar nesse bate-papo, nesse encontro com vocês. A gente tem um outro eixo também, que é o eixo da educação continuada, e esse encontro virtual que nós estamos promovendo hoje é parte desse eixo, de compartilhar com o mercado, com pessoas que têm interesse em aumentar as suas habilidades continuamente, conhecimentos, tendências de mercado, de pesquisa, trabalhos, enfim, estudos que possam contribuir com a melhoria da nossa competitividade, portanto, da nossa capacidade de cada dia fazer mais com menos. E a gente tem um terceiro eixo, que é um eixo que trabalha com negócios estratégicos e construção de alianças. De uma maneira resumida, nós somos uma organização focada em transformar a vida das pessoas e das suas empresas ou das organizações com as quais trabalha, com um propósito único, de gerar e compartilhar riqueza. E aí, nesse sentido, a gente acredita, a gente tem algumas crenças que nós queremos contribuir e compartilhar com vocês. A nossa primeira crença é que a gente acredita que existem 2 Brasis. Existe um Brasil ainda atrasado, um Brasil antigo, que é o Brasil que está sustentado no patrimonialismo,
um pouco da nossa herança e da nossa cultura lusofônica, né? E esse Brasil atrasado, esse Brasil patrimonialista, também é um Brasil de burocracia, é um Brasil que aumenta os nossos custos de forma absurda e que contribui diretamente para a perda da nossa competitividade, redução da nossa produtividade. Esse Brasil atrasado é um Brasil ainda de clientelismo, que existe em todos os cantos, seja nas regiões mais longínquas, como Norte e Nordeste, seja aqui mesmo em São Paulo, na região Sudeste, porque, na verdade, São Paulo é um pedaço desse Brasil. Aqui a gente tem o mundo todo. Nós temos mundo competitivo e nós temos mundo atrasado. Esse Brasil atrasado é um Brasil que ainda cria um mito de que nós somos um povo cordial e que existem salvadores e que vão nos levar para um outro estágio, para um outro mundo, que vão salvar a nossa economia. E o Brasil atrasado é um Brasil ainda de ditaduras regionais, de caciques, né? E esse Brasil atrasado, ele contrasta com o Brasil da modernidade, que é onde nós estamos inseridos e onde nós procuramos trabalhar. E o Brasil da modernidade é o Brasil da democracia, é o Brasil onde os três poderes atuam de forma livre e consciente. É o Brasil que está inserido num mundo em contínua expansão, e que, portanto, precisa estar preparado para competir em todos os níveis. É um Brasil de gente com atitude construtiva, é um Brasil de gente que, a despeito de todas as informações negativas que recebe todos os dias dos mais diversos veículos de imprensa, mas procura olhar isso com uma outra visão, com um outro jeito de enxergar e trabalha diuturnamente, de forma construtiva, para gerar riqueza. É um Brasil moderno que estimula a iniciativa privada e é um Brasil que trabalha com educação empresarial de qualidade. E por que a gente está mostrando isso? Porque no dia a dia, nas nossas relações, nós vivemos intensamente essas duas realidades. E mesmo nos inserindo nesse Brasil da modernidade, nós reconhecemos que temos que trabalhar também com o Brasil atrasado. E o nosso grande desafio é trazer as evidências do Brasil atrasado para esse Brasil de modernidade, para esse Brasil de uma nova realidade, para esse Brasil de gente competente, para esse Brasil onde a iniciativa privada é valorizada a cada dia e a cada momento. E o Brasil da modernidade é o Brasil em que as ações nos negócios são eminentemente competitivas. E a competitividade, ela passa necessariamente por ter gente com conhecimento, que aplica esse conhecimento e transforma em habilidade, e que, a partir das suas atitudes construtivas, transforma essas habilidades em competitividade. É nisso que a gente acredita, e a gente acredita também que as pessoas, nas suas mais diversas formações, no seu jeito diferente, na sua maneira diferente, né? Mas trabalhando de forma colaborativa e utilizando a sua criatividade, utilizando a sua capacidade de análise crítica, constroem resultados cada vez melhores. E esses resultados são capazes de transformar o mundo. Então, nós acreditamos nas pessoas, na sua simplicidade, nas suas objetividades, com as suas diferenças, com as suas realidades mais distintas. Mas essas pessoas, na medida em que elas tiverem a capacidade de trabalhar de forma colaborativa e usar aquilo que elas têm construtivamente,
elas transformam resultados para as organizações, para a sociedade e para cada uma individualmente. E essa transformação contínua é capaz de transformar o mundo. Mas nós temos que fazer isso de uma forma simples e austera. Temos que fazer isso sendo colaborativos. Temos que fazer isso utilizando intensamente a tecnologia que está à nossa disposição. Nós ainda usamos muito pouco. Temos que fazer isso utilizando das redes sociais, mas acima de tudo, nós temos que fazer isso com atitudes. E atitudes que transformam. Atitudes que transformam a vida das pessoas. Atitudes que transformam o nosso dia a dia. Atitudes que constroem uma sociedade nova, uma sociedade justa, uma sociedade diferente, uma sociedade onde cada um utiliza as suas competências e as suas habilidades para promover transformações. São essas atitudes que faz com que existam hoje organizações vencedoras e que faz com que existam hoje organizações que, a despeito das grandes dificuldades da economia, superam esses desafios e obtêm resultados cada vez mais consistentes e resultados cada vez mais desafiadores. Portanto, gente é quem faz a diferença. E nós acreditamos que essas pessoas que fazem a diferença, elas estão inseridas naquilo que nós chamamos de processos. E que as organizações, por mais simples que sejam, por mais complexas que sejam, mas notadamente, organizações hoje que têm se posicionado nesse mercado que nós chamamos de pequenas e médias empresas, que é o mercado que mais cresce, que é o mercado onde existem mais oportunidades, porque a dinâmica desse mercado é uma dinâmica muito forte, muito consistente, muito atualizada, né? E que, portanto, esse mercado está demandando continuamente das nossas operações níveis melhores de resultados, necessidades maiores, redução de custo, redução de preço, melhores prazos de entrega, melhor retorno de capital investido. O que significa hoje uma organização especialmente inserida nesse mercado de médias e pequenas? Quaisquer que sejam as organizações, elas são formadas por gente que tem algo à sua disposição como matéria-prima, como equipamentos, que tem um jeito de trabalhar, um método de trabalhar, uma metodologia de fazer as coisas, que dispõe de informações e dispõe de tecnologia, e essas pessoas, elas são capazes de produzir algo que deve necessariamente atender e satisfazer continuamente a esse mercado. E esse mercado, a cada dia, ele traz novas demandas. Portanto, a dinâmica do meu negócio, a dinâmica do meu processo tem que ser trabalhada diariamente. E todas as variáveis do meu processo, do meu negócio, sejam pessoas, sejam equipamentos, sejam materiais, a matéria-prima que eu utilizo, seja a forma como eu produzo as coisas, o ambiente em que eu estou inserido, os recursos de tecnologia que eu tenho disponível, tudo isso deve ser trabalhado para convergir em produtos e serviços competitivos. Produtos e serviços que tenham alta qualidade, que tenham preços competitivos e que sejam entregues nos prazos. Isso eu estou me referindo, sobretudo, às exigências dos clientes. Mas eu também não posso perder de vista de que o meu negócio tem que gerar riqueza para atender ou para suprir as necessidades dos acionistas. E que o meu negócio tem que gerar riqueza para satisfazer os meus colaboradores. E que meu negócio tem que ser
contributivo para a sociedade, seja através do pagamento de tributos, seja através de segurança que ele proporciona a quem utiliza o meu produto ou o meu serviço. Ter negócios altamente competitivos é diferencial e é o que nos permite e é o que permite fazer com que este mercado de pequenas e médias empresas seja permanentemente crescente e dinâmico. Nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente, como resultado do trabalho que nós fizemos, esse dinamismo. De um ano para outro, as empresas que estavam inseridas nesse mercado foram migrando. Algumas, infelizmente, foram morrendo, mas majoritariamente outras empresas são inseridas nesse mercado e as demandas são cada vez maiores. Essa figura que vocês estão acompanhando é uma figura também que nós acreditamos e a nossa experiência tem mostrado isso. Nesse mercado, há nascimentos, há mortes e há perenizações. E ele passa por estágios. E esse é um trabalho resultado de uma grande pesquisa do Jim Collins, e ele mostra os 5 estágios, ou as 5 etapas na vida das empresas. Você tem o primeiro estágio em que há um excesso de confiança proveniente do sucesso, proveniente do crescimento, e faz com que a empresa vai cada vez mais avançando. O segundo estágio é aquela questão da busca indisciplinada por mais, e majoritariamente as empresas vão avançando. Tem um terceiro estágio, que é um estágio que exige muita atenção. Porque se você cresce de forma desestruturada, inevitavelmente no estágio terceiro, e a gente tem visto isso com muita frequência, há uma certa negação com relação a riscos e perigos. Nós vamos mostrar lá na frente, na nossa agenda, e na agenda que nós estamos recomendando a vocês, que é preciso olhar sempre o futuro. É preciso olhar sempre o cenário. A negação de riscos e a negação de perigos, inevitavelmente, leva as empresas a uma luta desesperada para a salvação. E aí, nessa luta, tem quem sobrevive e tem quem morre. E a nossa experiência e o nosso trabalho, ele está exatamente concentrado naquelas organizações que sobrevivem, que se perenizam, que, a despeito da tempestade, a despeito do tsunami que possa vir, elas estão sustentadas em gestão, em gente competente e conseguem sobreviver às dificuldades e às intempéries que a vida e que a sociedade lhes apresentam. Vamos falar um pouco do mercado de vocês, o que eu estou dizendo para vocês não é nenhuma novidade, né? Esse é um mercado que passa por um momento muito especial de adequação e reposicionamento, o cenário da economia e os processos de consolidação levam a essas organizações, inevitavelmente, a procurar atender qualitativamente e de forma humanizada, gastar absolutamente aquilo que seja necessário e que possa gerar valor para o negócio. Melhorar continuamente a produtividade do seu negócio e a produtividade das pessoas, eficiência de pessoas e de máquinas e equipamentos. Reduzir todo e qualquer tipo de perda, sejam aquelas que eu consigo ter visibilidade e sejam aquelas que estão obscuras, que não têm visibilidade. Por exemplo, sobreposição de trabalho, retrabalhos, atividades desnecessárias que não agregam valor. Isso tudo tem que ser visto de uma maneira assim obsessiva. Nós precisamos ter uma verdadeira obsessão por controles e redução de custos.
De uma maneira geral, a gente tem que fazer cada vez mais com menos, tem que alinhar as metas, tem que alinhar os projetos, tem que alinhar as ações de cada negócio e fazer com que isso possa ser gerador de riqueza. Tem que simplificar os processos, tem que utilizar intensivamente os recursos, sejam eles recursos materiais, sejam eles recursos não materiais. Precisa ter liderança competente e comprometida. E o líder é aquele que tem meta e que é responsável pelo alcance da meta. Esse é o conceito mais simples de liderança. Ter compromisso de todas as pessoas que devem conhecer os seus desafios, devem conhecer as suas metas, devem conhecer as suas ações estratégicas para que as metas sejam alcançadas. E construir alianças com todas as pessoas que estão envolvidas com o negócio. O mercado dinâmico das médias e pequenas empresas exige esse tipo de posicionamento. Sem isso, inevitavelmente, nós não vamos conseguir superar as dificuldades e corremos o risco de sucumbirmos diante das mudanças, diante das grandes transformações que esse mercado tem nos apresentado, sobretudo nos últimos 2 anos. Então, é preciso revitalizar os negócios. Nós temos falado, temos trabalhado, temos recomendado e temos construído, junto com várias pessoas e empresas, é preciso revitalizar o negócio. E revitalizar passa por você olhar a cadeia de valor. A cadeia de valor é o conjunto de todos os processos da organização. Então, isso aqui é a cadeia de valor. Isso aqui é um processo. Então, é olhar toda a cadeia de valor, olhar todos os processos da organização e verificar que valor efetivamente eles estão trazendo. E olhar para cada um dos macroprocessos da minha cadeia de valor, se existe clareza de meta, de ambição. Sem ambição é meta, é perspectiva de futuro, de melhoria. A meta, a ambição deve estar no centro de cada pessoa que compõe a nossa cadeia de valor, ou seja, que compõe os macroprocessos da organização. E meta é objetivo gerencial, onde eu quero chegar. Valor tem que ter número e tem que ter data para chegar. Se não é desejo, então a meta é incorporar 3 novos clientes nos próximos 90 dias. A meta é aumentar a produtividade ou a eficiência das pessoas que estão alocadas no projeto X. Então, tem que ter objetivo gerencial, tem que ter valor e tem que ter prazo. Só dessa maneira é que eu consigo medir. E quem não mede, não gerencia. Então, se eu sou um líder, se eu sou um gestor, eu tenho que medir. Então, a meta ou a ambição é o núcleo do trabalho de revitalização, estabelecer meta. Agora, para alcançar meta, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter capacidade de análise crítica. Eu preciso olhar e dizer onde eu quero chegar, identificar qual é a lacuna de onde eu estou hoje para onde eu quero chegar, analisar quais são as causas reais e potenciais que possam me impedir de chegar e aí montar plano de ação. Então, a disciplina é o conjunto das atividades que eu executo para alcançar as minhas metas, de forma ordenada, de forma simples. Lembrem lá atrás das nossas crenças, simplicidade e austeridade. Bom, não preciso dizer que eu tenho que ter obsessão pelo cliente.
Quem não respeita, quem não olha o cliente como seu patrão, como a razão de ser do seu negócio, não vai perenizar. Olha a figura lá das etapas. Pode estar certo de que em algum momento daquelas etapas vai sucumbir. Então, olhar o cliente como seu verdadeiro patrão é a essência, é uma das essências para o sucesso. E tem que ter criatividade, tem que ser criativo, tem que fazer mais com menos. Tem que utilizar os recursos de forma objetiva, de forma pragmática. Eliminar todo e qualquer tipo de desperdício dos meus processos. Usar de forma intensiva os recursos que eu tenho. Usar tecnologia, usar os recursos que estão disponíveis hoje no mercado. Ser criativo é ser inteligente, é usar os recursos de forma inteligente. Então, revitalizar o meu negócio, o meu processo, a minha área, o meu setor, passa necessariamente por essa reflexão. E aí, dentro dessa reflexão, eu não posso perder de vista aquilo que a gente chama de tríade de valor. Ou seja, é olhar o meu negócio, é olhar o meu processo, ou meu macro processo, e identificar claramente o meu posicionamento. Quem é o meu cliente? Onde eles estão? Isso é posicionamento. Os clientes que eu vou atender, onde eles estão? Em que mercado eles estão? Na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que há muita oportunidade com empresas que estão em fase acelerada de crescimento. Provavelmente as organizações ainda não tenham se posicionado claramente. Se você é uma média empresa, a recomendação que a gente tem feito e os trabalhos que a gente tem desenvolvido e os resultados que a gente tem alcançado é se posicionar na média empresa. As grandes estão com frequência posicionadas nas grandes e hoje estão procurando também as médias. Então, ter uma clareza de posicionamento do que mercado que eu vou atuar, vou trabalhar no mercado de média, vou trabalhar no mercado de pequena, vou trabalhar no mercado sucro-alcooleiro, vou trabalhar no mercado de construção, nem pensar hoje, né? Petrobras, nem pensar hoje. Então, olhar continuamente e posicionar ou reposicionar o seu negócio é uma das 3 grandes características para você construir valor no seu negócio. A segunda é conhecer as suas vantagens competitivas. No que você é bom? O que você faz bem? Qual é o seu diferencial? E, finalmente, ter um processo, ter um trabalho de execução privilegiando a simplicidade e a austeridade. Então, meus caros, revitalizar o negócio e olhando essa questão da tríade de valor é que vai nos permitir trabalhar com empresas pequenas e médias. Quem já trabalha conhece e sabe disso. A pesquisa que nós realizamos, a gente tomou como base a edição do ano passado da revista Exame PME. Eles indicaram as 250 empresas que mais crescem no Brasil durante um determinado período. Esse ano, saiu agora na última edição da revista Exame, na edição deste ano, eles reduziram de 250 para 200. Então, o número de empresas com alto crescimento esse ano, quem já leu ou não leu, procura a última revista Exame que está... Porque a PME foi descontinuada e ela hoje está inserida na revista Exame. Nós já fizemos uma análise preliminar e a gente percebeu que o dinamismo desse mercado é muito grande. Então, por exemplo, das
100 empresas de São Paulo, e das 83 que responderam, já entraram 35 novas empresas na pesquisa desse ano. Mas esse trabalho ele foi desenvolvido a partir da relação, dessas 250 empresas que mais crescem. A gente escolheu do bloco 100 do estado de São Paulo. É a metodologia de pesquisa. Nós estabelecemos, bom, nós estamos em São Paulo e vamos olhar o mercado de São Paulo. E aí, dessas 100 empresas que estão nessa lista, 83 delas responderam à nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela foi feita, num primeiro momento, através de e-mail. Nós construímos 4 perguntas, mandamos por e-mail. Alguns responderam por e-mail e outros responderam por telefone. Aí nós ligamos para todos para confirmar. E, portanto, das 100, 83 responderam. Das 83 que responderam, 49 não trabalham com agências de viagens corporativas. Então, você já percebe aqui que tem uma oportunidade para se trabalhar. Das 34 que disseram que trabalham, 29 nos citaram os diferenciais. Por que trabalham? E 5 disseram que realmente não conheciam, não sabiam dos diferenciais. E esse é o ponto central. Quais são os principais diferenciais? Preço, lógico que preço é importante, mas rapidez, agilidade. E para ter agilidade, para ter rapidez, é preciso usar tecnologia. O terceiro item é o item de confiança. Então, gerar confiança na relação é construir aliança, aquilo que nós chamamos de construir aliança. No nosso conceito, construir alianças é muito mais do que parceria. Porque a parceria, ela pode ser construída para uma determinada finalidade. Construir alianças é ter compromissos convergentes para alcançar um determinado resultado. E esse resultado ele passa necessariamente por você construir valor. E construir valor é você permitir com que o resultado do trabalho que você realiza, que você executa, tenha um valor superior ao custo de assim fazer. Também nos falaram da taxa de serviços e tarifas, que de alguma maneira está inserido no preço. E, finalmente, a questão da comunidade. Agora, o que nos chamou a atenção é que daqueles que não trabalham, muita gente sequer foi abordado. Então, uma grande parcela, somente 4 das 49, de alguma forma foram abordadas. Então, conhecer essas empresas e procurar identificar quais são as oportunidades que possam ser oferecidas, e percebam que são empresas dinâmicas. Se vocês tiverem o cuidado, e quem ainda não fez, eu recomendo que faça, leia a reportagem que saiu agora na revista Exame e resgate a anterior. São empresas assim, que crescem de uma maneira muito acelerada. E veja que o conceito de médias empresas que a gente utilizou aqui e que a revista utiliza, são empresas que faturam até 300 milhões por ano. Então, são empresas que crescem de forma acelerada e que têm faturamento significativo. Então, aqui a gente percebe claramente que há uma oportunidade muito especial de poder se trabalhar, né? E aí a gente procurou saber, das 83, quem tinha gestão, quem fazia gestão para as viagens. É aqui uma outra grande oportunidade que a gente identifica, que a gente percebe, né? Uma parcela muito significativa não tem gestão sobre viagem. E aí a gente entende que é uma grande oportunidade para que as
as TMCs possam trabalhar isso nas organizações. O diferencial de serviço oferecido. Bom, então, qual é a nossa conclusão da pesquisa, né? Existem grandes oportunidades, só que o modelo é outro. Olhem lá atrás, preço, tarifa. Então, precisa ter criatividade. O modelo que a gente trabalhava há 2, 3, 4, 5 anos atrás, já não vale mais para hoje. Eu tenho que oferecer algo diferente, eu tenho que ser simples. Tenho que trabalhar de forma simples. Eu tenho que construir alianças. Então, aquele modelo, eu me recordo de uma última experiência, de um trabalho que eu fiz no Nordeste, onde a agência colocava uma funcionária lá dentro para ficar atendendo as pessoas, meio que como babá. Isso é custo. Alguém tem que pagar esse custo. Eu tenho que pensar hoje em modelos onde eu possa disponibilizar tecnologia e construir alianças com as pessoas do outro lado, ensinando-as como usar a tecnologia. Então, nós precisamos repensar a forma como nós estamos trabalhando hoje, para atender, sobretudo, esse grupo de empresas, essas empresas. Nosso conceito aqui, PME, são empresas de dinamismo acelerado, de crescimento acelerado e dinamismo acelerado. Trabalhar esse mercado passa necessariamente por trabalhar de forma diferenciada, por construir alianças com as pessoas dentro das empresas, por ser o referencial, o elo de suporte entre as pessoas das empresas e as suas demandas. Então, qual é a nossa agenda? Como é que nós enxergamos isso? Como é que nós pensamos isso? Que agenda positiva, que agenda nós imaginamos que precisa ser trabalhada? Bom, primeiro tem que construir a agenda positiva. O negativismo, as dificuldades existem, todos nós sabemos, e olhamos isso e enxergamos isso a cada momento. Agora, também existe quem supera essas dificuldades. E quem supera essas dificuldades é quem constrói a agenda positiva. Essa não é a primeira e não será a última grande dificuldade que a gente vai ter na economia. Ontem o dólar superou os 4. O mercado fala que ainda até o final do ano, entre 500 e 700 mil pessoas vão perder o emprego. Se eu ficar olhando somente essas coisas ruins, eu também vou ser inserido nesse tsunami. Mas a nossa posição é uma posição diferenciada. Primeiro é construir uma agenda positiva. E dessa agenda positiva passa por eu ter uma clareza de posicionamento, por eu conhecer o meu mercado, o mercado atual e futuro. Essa agenda positiva passa por eu fazer os ajustes nas minhas velas do negócio. Então, se a tempestade está me afetando, eu tenho que ajustar isso. Se for necessário, eu reduzo. Eu tenho que me concentrar naquilo que gera valor, que constrói valor. Eu tenho que gastar muito mais sola de sapato. Ir para a rua. Olhar o que está acontecendo no dia a dia, na rua. Ouvir as pessoas. Conhecer cada um dos meus clientes. Seus desejos, suas necessidades presentes,
suas necessidades futuras. Reservar um pedaço do meu tempo para ficar pensando em o que mais eu posso fazer com os clientes atuais. O que mais eu posso oferecer para os meus clientes atuais? E que diferencial eu tenho para oferecer para os meus novos clientes? E aí, quando eu vou pensar em novos clientes, eu tenho que dizer, bom, que cliente que eu quero? Que cliente que eu vou buscar? Como é que eu estou construindo esse trabalho de ampliação da minha carteira? Quais são as minhas vantagens competitivas? E que contribuição que essas vantagens competitivas levará para os meus clientes? Eu tenho que monitorar qualidade, tenho que monitorar custo, tenho que monitorar prazo. Quem não monitora, quem não gerencia, quem não monitora não gerencia. Quem não controla não gerencia. Estou falando um pouco de obviedade para vocês. Só que essas obviedades hoje elas estão fazendo muita diferença na vida das organizações. Especialmente essa questão de ajustar rapidamente as velas. Especialmente essa questão de ter obsessão pelo cliente. De entender que o cliente é o seu patrão. Ele é a razão de ser do seu negócio. Sem ele, o seu negócio não existe. Agora, ele tem que te produzir riqueza. E para ele te produzir riqueza, você tem que ser competitivo em custo. Você tem que entregar um serviço de qualidade. Se você prometeu entregar, na sexta-feira às 16 horas, você tem que entregar na sexta-feira às 16 horas. Não pode ser no sábado e nem na sexta-feira às 20 horas. Isso tem que ser objeto de monitoramento contínuo. Você tem que acompanhar as tendências de mercado, os benchmarks de mercado. Já comentei para vocês. Esse trabalho das 250 empresas, esse ano reduziu para 200. Outras empresas já foram incorporadas. Isso a gente acompanha todos os dias. Sempre que uma porta fecha, quando a gente tem capacidade de enxergar, duas ou mais abrirão. Mas a gente tem que ter essa capacidade. E, portanto, nós nunca podemos perder de vista a visão de futuro. O futuro é que nos carrega no presente. E construir um drive que mostre os caminhos que eu preciso trilhar para chegar no futuro é dever de todos nós. E o que eu estou dizendo para vocês vale para a organização de vocês como um todo, mas vale para cada setor, para cada área, se você é responsável ou é o presidente de uma área ou de um processo, é o dono de um processo. E os processos precisam ser modernizados e simplificados. As tarefas precisam ser melhoradas e simplificadas. E ter gente competente é o que garante o sucesso do negócio. E gente competente é gente que tem conhecimento e aplica esse conhecimento na prática e tem atitude construtiva. Então, criar esse espírito de construtor de valor é o papel de cada um de vocês, cada um de nós, que trabalha para superar as dificuldades e para fazer com que o nosso negócio cresça. E construir alianças com todas as pessoas envolvidas, já falamos sobre isso, indistintamente. Indistintamente. A senhorinha que faz a limpeza lá do nosso escritório, ela é tão importante quanto o executivo ou o gerente que atende a conta do nosso melhor cliente. Porque na medida em que esse espírito é trabalhado entre o time, todos constroem.
E é isso que nós estamos precisando hoje, é isso que nós construímos, é isso que nós trabalhamos hoje, e é isso que nós estimulamos os nossos clientes a fazer. E vocês? Agora a gente quer que vocês nos questionem. Tem um campo aí, chat, onde vocês podem tirar dúvidas, nos questionar, fazer perguntas. Nós queremos reservar alguns minutos para ouvi-los também. Na experiência de vocês, esse trabalho que nós estamos apresentando e fazendo, o que isso pode eventualmente contribuir para o negócio de vocês. Esse material vai ficar disponível no nosso site daqui a 24 horas. O Lucas depois vai disponibilizar isso e vai comunicar com vocês. E nós estamos aqui à disposição. Nós acreditamos que a nossa capacidade de construção de valor e de riqueza transforma o país. E é assim que a gente trabalha. Quando você olha para esse mercado dinâmico, de empresas que crescem de forma acelerada, de gente com quem nós vamos tratar, que tem muitas vezes características diferentes daquelas que nós estamos acostumados a tratar no dia a dia, isso passa pelo processo de construção de alianças entre todos os envolvidos. Esse é o nosso grande desafio. Esse foi o nosso propósito de poder compartilhar isso com cada um de vocês. E aí a gente quer ouvi-los. Thelma Brito. Essa questão da OTA, a gente tem discutido bastante isso internamente, e a gente entende que isso é realidade hoje de mercado. Então, é pensar, se eu não consigo ser competitivo naquilo que ele oferece, que diferencial que eu posso levar para as empresas? Lembrem-se do que nós mostramos lá atrás, eu vou retomar aqui. Preço é uma das variáveis. Os diferenciais que as pessoas relataram, o preço é um deles. O preço é importante, sem dúvida que é importante, mas é preciso ter algo diferencial. Eles estão falando de agilidade, o mercado está falando de confiança. Então, os problemas é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, Thelma. A gente vai vivenciar isso assim com uma intensidade muito forte. E aí o que nós precisamos fazer é pensar, bom, qual é o meu diferencial? Deixa eu compartilhar com vocês um pouco da experiência de quem já está nessa estrada há bastante tempo. Quando chegaram no Brasil as grandes redes de supermercados, nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, naquela ocasião, o que se dizia era que os pequenos estavam fadados à morte. Não haveria espaço para os pequenos. Porque você ia
a um Pão de Açúcar. Na época era Jumbo Eletro, o pessoal antigo deve se lembrar disso, né? Carrefour, né? Então, os pequenos estavam praticamente assim, era voz corrente. Qual é a realidade hoje? Se você olhar, por exemplo, o Cassino, que é o pessoal que comprou o Pão de Açúcar, o grande diferencial deles são pocket market, ou seja, mercados pequenos, lojas pequenas. Então, as grandes redes acabaram identificando que o preço, sim, é diferencial, mas existem outras variáveis que as pessoas esperam. Então, hoje, todas as grandes redes têm a sua pequena loja. Pão de Açúcar agora criou o Minuto Pão de Açúcar, que é um modelo do Cassino na Europa, na França. Então, vão existir momentos em que vão surgir situações como essas. E aí a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter a habilidade de encontrar o nosso diferencial, de encontrar o nosso posicionamento. E o nosso diferencial é que vai fazer com que a gente supere essas dificuldades. Legal, tem umas contribuições muito bacanas aqui. E esse é o grande momento. Esse é o grande momento, é de repensar, de revitalizar. E aí revitalizar passa por você olhar o que o mercado vai trazer. Então, a situação das OTAs é um grande desafio. Como fazer? Cada caso precisa ser analisado à luz da sua realidade. E é possível que em algum momento a gente tenha que abandonar algumas questões, abandonar alguns mercados e buscar outros mercados. Esse dinamismo é que exige de cada um de nós hoje a capacidade de parar e pensar e dizer, ok, qual o caminho? Que diferencial que eu posso oferecer para o meu cliente para ele não ficar somente preso na questão do preço? Quais são os meus diferenciais? Porque se eu não tiver diferencial e trabalhar só pelo preço, aí eu estou realmente em maus lençóis. Mas é preciso uma reflexão muito grande. É isso mesmo. Compra por confiança e também pela comunidade. Então, qual é a lição que a gente carrega disso tudo, né? Desse momento de uma competição assim muito forte e de novos players entrando no mercado. É preciso ter equilíbrio, mas, sobretudo, olhem a tríade que nós compartilhamos. Posicionamento, vantagem competitiva e o jeito de entregar. Esse é o grande diferencial. E em alguns momentos, você tem que mudar o seu posicionamento. Natércio, pode fazer a tua pergunta. Olha, Ricardo, eu não o conhecia, porque você me deu um choque de ânimo, porque, sinceramente, cara, esse país está me deixando doido. Esse país é o que sempre acreditei e sempre digo para todos que eu sou muito brasileiro, mais que brasileiro, sou mineiro. Gente Então, boa. estava me deixando extremamente desanimado. Nossos negócios caíram muito e fiquei muito apavorado com isso. E esse choque de ânimo que você deu, cara,
é uma coisa impressionante a visão que você tem, uma visão clara, uma visão bem consistente. E foi muito bom te ouvir. E eu não te conhecia, eu fiquei impressionado com você, porque eu não te conhecia esse cara antes, pô. Ah, que é isso. Muito obrigado pelas suas palavras, né, Tércio? E a gente está aqui à Entendeu? disposição. Então, parabéns. Muito obrigado. E disponha da gente, tá? Tá legal. Um abraço, Um grande. abraço, obrigado. Então, Então, uma tua contribuição muito expressiva. A gente também está aqui à tua disposição, você tem bastante experiência. É isso mesmo que você está falando. Se a gente for por preço, nós estamos mortos. Não tem jeito. E aí nós temos que ter criatividade para mostrar algum diferencial. Está me ouvindo, Thelma? Está liberado o microfone, então, mas pode falar. Oi, estamos te ouvindo, pode falar. Não está nos ouvindo, Thelma? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Muito obrigado pelas suas contribuições, viu? Está nos ouvindo? Está ouvindo? Sim, agora estamos te ouvindo, sim. Talvez a tua conexão esteja com alguma dificuldade, Thelma. Se você puder escrever, a gente vai compartilhando aqui. Está liberado o teu microfone. Não sei, acho que está... Eu estou te ouvindo agora. Muito bem. Uma vez mais, então, muito obrigado a todos pelo tempo, pela disposição, pelo compartilhar. E nós estamos à disposição de vocês. O que precisar da gente aqui é só nos acionar. Sempre será um grande prazer e uma satisfação, perdão, poder conhecer mais gente. E, de alguma maneira, se nós pudermos contribuir, a nossa disposição é muito presente e realmente a gente está sempre à disposição de vocês. Tá, muito obrigado, então. Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Estamos encerrando o nosso encontro, então. Muito obrigado e um forte abraço.